minha mensagem de hoje tem por tema a dor da remoção. Remover algo ou tirar algo de nossa vida que nos oferece algum benefício é muito desafiador. E todas as vezes que a vida, que Deus se predispõe a agir na nossa vida para que algo ou alguém seja removido dela, essa remoção, ela vai causar dor. Por medo, por sentimento de posse ou simplesmente por conforto. Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás. Mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo. E sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro. Ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra. Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, com a remoção de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem. E nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo, mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. O primeiro texto que eu quero usar é um exemplo disso num milagre. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, o que esta mulher tem que fazer é retirar esta botija, colocar uma outra no lugar e colocar essa botija para trás. Então, enquanto essa está enchendo, assim que essa enche, ela remove essa e coloca essa para que se encha. Me parece que a visão é basicamente a mesma. Aconteceu, está tudo certo. E agora, o que eu faço? O que aconteceu agora é passado. Eu tenho que voltar para o ambiente onde as coisas acontecem e não utilizar o verbo no passado. Eu tenho que entender isso.
isso. Nós não podemos ficar vivendo a mesma estação o tempo inteiro. Então aconteceu, tá bom, foi bom ou foi ruim, passou, eu tenho que estar pronto para a próxima fase. Quando não lidamos muito bem com isso, nós podemos ter sérios problemas. E o primeiro é o pai da fé, Abraão. Presta atenção nesse texto aqui, coloca Gênesis 13, verso 14. Gênesis 13, 14, o Senhor diz a Abrão, depois que Ló separou dele, ou se separou dele. Tera tem 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã se casou e teve um filho chamado Ló, e logo em seguida Harã acabou morrendo. Tera deixa Naor em Ur e sai com Abrão, com Ló, com Sarai, a esposa de Abraão, em direção a Canaã. Mas eles fazem uma parada em Harã e permanecem ali um tempo. Ali, o pai de Abraão, Tera, acaba morrendo. O que Abraão tem agora é apenas seu sobrinho Ló. É apenas um sobrinho. Ele não está mais em Ur, não. O texto é claro. Todos os restantes, as pessoas restantes, acabam ficando em Ur. O único que está caminhando com Abraão é Ló. Quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ele não está em Ur, ele está em Harã. Note bem, a terra dele não era Harã, a terra era Ur. Mas Deus está dizendo para ele: se ele está ali naquele momento, aquela terra é a terra dele. Deus está dizendo para ele: essa terra onde você está vivendo, ela é sua no momento, ela é o lugar que você está. Ele já saiu, é verdade, de Ur. Seu destino era Canaã, mas seu pai parou em Harã, por motivo cujos quais eu desconheço, e acabou morrendo ali. E o que sobra para Abraão? Sobra Ló. Quando Deus diz: sai da sua terra e da tua parentela, a terra é Harã e a parentela é Ló. Apenas um parente. E apenas uma solicitação de remoção que Abraão me parece que tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque Ló era órfão, provavelmente. Porque a terra cuja qual ele está agora não é Ur, não é um ambiente de Ló, talvez. Mas o grande problema é a orientação e a ordem que Deus está dando a Abraão. Deixa, está na hora de Ló sair de sua vida, porque só tinha ele, então não tinha outro. Note que é apenas uma coisa, e apenas uma pessoa. Mas olha o estrago, o atraso, o prejuízo que desobedecer uma orientação do Altíssimo pode trazer para a trajetória de uma vida. Por que Abraão provavelmente tem medo, insegurança de deixar Ló para trás? Porque se ele deixa Ló, o argumento dele vai se solidificar em Eliezer, o Damasceno. Já que ele não pode ter filho, pelo menos que ele deixe sua herança para um sobrinho que ele o adotou, pelo menos é alguém de seu sangue. E parece que Abraão está preso nisso. Na hora de remover Ló é muito doloroso. Por quê? Porque ele é a minha segurança no que diz respeito ao futuro. Se não for ele, como é que vai ser? Pois é, às vezes quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a única coisa que eu tenho, é a única corda que eu tenho para me segurar. E Abraão leva Ló com ele. Ele não consegue se apartar de Ló. E eu confesso a vocês que fora a sensação de ver seu sobrinho enriquecer, Ló não traz mais nenhuma alegria para a vida e ministério de Abraão. Nenhuma. Se você for olhar a história, é só problema, é só dificuldade, é só adversidade. Até que chega um momento que Deus diz: Abraão, não tem mais como. E aí entra o verso, coloca o verso 13, por favor. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte e para o sul, para o oriente e para o... Vamos lá. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua para... Preste atenção, isso só acontece depois que Ló vai embora. Olha só, Abraão era rico, sim ou não? Sim. Foi a riqueza e a prosperidade que fez com que os poucos recursos da terra não fossem suficientes para sustentar os 2 rebanhos. Há uma briga, um litígio entre os pastores de Ló. Então Abraão diz a Ló: escolhe para onde você vai. Escolhe, decida para onde você quer ir. Note que Abraão não está preocupado com a direção, ele está preocupado com a companhia. Enquanto Ló caminha para Sodoma e Gomorra, lembra o verso 13? O que tinha lá? Homens que viviam em grandes pecados. Abraão não.
O caminho de Abraão era outro. A rota de Abraão era outra. Abraão estava disposto a andar com Deus. Era isso. Quando olhamos essa história, o que descobrimos? Que o pai da fé estava apegado e tinha dificuldade de se libertar de coisas. E aqui, de laços familiares. Entenda o que eu vou falar agora. O corte do cordão umbilical, o rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. Se dependesse de Abraão, ele não tiraria. Mas a prosperidade dos dois foram tanta que a terra está dizendo para eles: vocês não têm como viver juntos. Então ele diz: então você vai embora. E o texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, Deus disse: agora levanta os teus olhos e olha. Agora dá uma olhada. Agora não há limite. Finalmente eu posso fazer na sua vida tudo aquilo que eu sempre quis fazer. Só não conseguia fazer antes porque você ainda estava aprisionado. É importante, eu não sei qual é a prisão ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe para dar um outro nível para o casamento, é romper com um filho para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Muitas vezes nós precisamos não é abandonar, não. Você vai ver o que Abraão ainda vai fazer mais à frente. Mas é importante que nós entendamos isso, que depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Jonas 1,15. Jonas capítulo 1, verso de número 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preste atenção, um barco está para afundar e Jonas está nele. Qual é o problema da tempestade? É Jonas. Qual é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo? É Jonas. Por que Jonas está ali? Porque o capitão do navio está ganhando dinheiro com Jonas. Jonas está ali porque comprou uma passagem. Jonas está ali porque tinha uma grana para comprar uma passagem para entrar nesse barco. Mas ele é um desobediente, tá certo? Mas ele está trazendo dinheiro. Mas eu não sei quem ele é. Tudo bem, não quero saber. Ele está trazendo uma grana, ele está trazendo uma lucratividade, e pautado nessa lucratividade, eu não sou capaz de selecionar quem entra na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Por causa da entrada de Jonas, o capitão do navio, que não é profeta, ele não desobedeceu a Deus, não. Ele cometeu algum pecado quando vendeu o ingresso do barco dele para o Jonas? Sim ou não? Claro que não, mas não interessa. Tem alguém dentro da vida dele, tem alguém dentro do barco dele que está trazendo aquela tempestade. É só uma questão de tempo até ele afundar. Você sabe o que ele faz, o capitão do navio? Ele pega toda a carga e joga fora. Ele precisava perder a carga? Não, o problema era a carga, o problema era Jonas. Mas ele perde a carga, porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder, quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom, perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Mas sabe por que Jonas saiu do barco? Porque o capitão procurou. O capitão está procurando, me parece, alguma coisa para jogar fora. O que ele quer é aliviar o barco. Já perdeu a carga, é verdade, mas a tempestade continua. Então ele vai no porão, ele desce no porão do navio. Eu já falei isso aqui. Ele desce no porão do navio, e lá no escuro do porão, deitado num lugar, está o Jonas. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo não está na luz no convés, está no porão, escondido, quietinho. O que ele está estabelecendo em você, um comportamento, uma postura comportamental que destrói seus relacionamentos, que impede você de ter relacionamentos sadios. Mas quando ele procura, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Então ele não está buscando, ele achou. Pegou o Jonas, levou o Jonas no convés, o interrogou, e Jonas disse: não era para eu estar aqui, era para eu estar onde? Em Nínive, cumprindo a minha missão. Mas eu desci a Jope, peguei, certo? Comprei um ingresso, uma passagem, entrei nesse seu barco para ir para Tarsis, para a Espanha. E agora? A tempestade está lá, Jonas diz que ele é o culpado. Mas e agora? O texto diz que o capitão está com medo de jogar Jonas fora. Quem é esse cara? Não é quem ele é a missão que ele precisa executar. Não tem a ver com ele, é com o propósito de Deus na vida dele. Ele se torna importante por causa do propósito. E aquele homem olha e diz:
eu não vou remover esse cara do meu barco. Eu estou com medo de jogar esse cara fora. Eu jogo esse cara fora e, não quer jogar? Então tá bom. Eu sei o que é isso muito bem. Eu trabalhei 12 anos numa empresa. Foi lá que meus filhos nasceram. Lá eu me casei. Eu não tinha um carro, eu usava o carro da empresa. Tudo girava em torno daquele lugar. Eu não sabia viver, não havia nenhum outro ecossistema que eu conseguia enxergar, sabe, para me prover de um futuro. Não tinha. Não havia possibilidade, eu não conseguia enxergar. Eu sei hoje que existia, tanto existia que eu estou onde eu estou, mas na época eu não via. Eu estava totalmente apegado e Deus usando todas as estratégias para me remover. Ele me tirou com mão forte de um lugar que eu não queria. Eu não estava vivendo em pecado, não. Eu só não estava onde Deus queria que eu estivesse. Mas aqui eu não quero falar de Jonas, eu quero falar do capitão. É ele é o foco da minha mensagem, porque é o barco dele que vai afundar. Por quê? Porque tem alguém que não deveria estar na vida dele, na casa dele, na empresa dele, nos negócios dele, no ministério dele, e agora ele tem que jogar Jonas fora. Sabe o que ele tem? Medo de jogar. Só que ele não vê outra situação. Ele tem que jogar Jonas fora. Verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao e cessou a sua. Aí ele foi lá, mergulhou no mar, pegou a carga toda, trouxe de volta para o navio e seguiu direitinho. Sim ou não? Não. Precisava ter perdido a carga se tivesse jogado Jonas? Sim ou não? Mas perdeu a carga porque não achou o Jonas. Então fala para quem está do seu lado: acha o Jonas. Entendeu, querido? Acho que Deus está falando com alguma pessoa aqui hoje, certo? Você nem tem barco, mas tem Jonas, tá certo? Pastor, descobri hoje, o meu Jonas é o meu marido. Se Jonas é o seu marido, eu vou te dar uma notícia, dona: afunda. Porque tem gente, a turma que já está brigando, né? Fica: pastor, nossa, remoção, nossa, podia sair morto, mas afogado serve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Dá uma olhadinha, gente, porque eu creio que Deus está falando conosco, amém? O terceiro, Gênesis 37, verso 28, 37, 28 de Gênesis. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao... Preste atenção, quando Deus precisa tirar você de um lugar onde a sua visão é diferente da visão dos outros. Por favor, se você veio para essa igreja, certo? E você não quer se encaixar nessa visão, essa é uma mensagem extraordinária para você. O José é um cara que ele vê o mundo, as coisas, ele aspira. Seu comportamento é diferente de seus irmãos. Não cabe. Eu não estou dizendo que Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Zebulun, Gad, Azer, Naftali, certo? Eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que há uma visão diferente. E Deus então vai remover José. Sabe o que ele é? Irmão dos caras. Sabe, ele vai ser vendido como? Repita comigo: é melhor ser um escravo na mão de estranhos do que irmão de uma família de invejosos. O dono do escravo, ele quer o quê? O que ele quer com o escravo? Ele quer o quê? Lucrar, sim ou não? Então, pro dono do escravo, quanto mais ele lucrar, melhor. O que o escravo vai fazer lá na frente? Se o escravo amanhã se tornou governador do Egito, o cara não quer saber. O que ele quer saber é o quanto ele ganhou quando vendeu o escravo. Mas um ambiente de invejoso, ele está preocupado com o que você pode se tornar no futuro. É isso que vai incomodá-lo. Então o propósito, enquanto o dono do escravo não se preocupa com o escravo amanhã, desde que tenha ganho com ele, o invejoso não. Ele se preocupa totalmente com o amanhã, com aquilo que você pode se tornar. Porque na verdade, na maioria das vezes, todo mundo quer ver você bem, desde que não seja melhor do que ele. Na maioria das vezes é assim que funciona. José precisa ser removido daquele lugar. Não cabe ali. Mas pastor, fique tranquilo. Essa é uma questão de família, e uma família bem organizadinha. Não esqueça que esse cara, ele é bisneto de Abraão, sim ou não? Ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Essa é uma história sensacional no que diz respeito à família. Por quê? Porque José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas e vai para o Egito, como nós lemos o texto. No Egito, então, ele se torna governador, e depois de anos, seus irmãos vêm morar numa terra que ele conquistou para seus irmãos. Olha só, nessa história, os irmãos de José cabem na vida de José naquele momento que ele está lá? Sim ou não? Não. Mas quando ele migra para o Egito,
e se torna governador, quem é que vem morar com ele? Os irmãos. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você, talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover algo, alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. Isso aconteceu com Abraão, como eu citei aqui para vocês. Isso aconteceu com aquele homem que teve seu navio ameaçado porque alguém não devia estar lá, e mesmo na hora de remover foi desafiador. E para José também foi difícil ver seus irmãos ficarem para trás e ele ser vendido. Hoje, o que eu entendo aqui para todos nós é que algumas coisas precisam ser retiradas, removidas. Essa palavra veio a mim quando eu ouvi aquela ministração na Slavec, onde aquela ideia de graça que me trouxe até aqui foi ampliada, não diminuída, ampliada. É uma nova fase. É importante que nós venhamos a respeitar o tempo da mudança. É um grande desafio para nós. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Ele teve que vivenciar tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje, muitas vezes, Deus tenta remover coisas tão pequenas. Eu vou falar aqui algo, né? Não vou expor a intimidade de ninguém, mas não vou citar seu nome de forma nenhuma aqui. Eu estava atendendo agorinha mesmo um casal que corre o risco de se divorciar porque a mulher tem dificuldade de remover o celular, de remover o vocabulário. E se não fizer isso, o casamento acaba. Mas ela tem dificuldade de remover, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã e você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas que você já faz e que lhe oferece conforto. Tenta orar toda noite com sua esposa, de mãos dadas. Tenta fazer jejum pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Tenta para ver. Pastor, por que é tão difícil? Porque antes de fazer aquilo, você vai precisar remover outras coisas que já estão estabelecidas, que te oferecem vantagens, que te oferecem conforto. Hoje a minha proposta, sabe, é trazer esse entendimento para você. Eu fecho aqui na minha devocional de sexta-feira. Eu vivi uma das maiores experiências, porque hoje não era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar envolvido num escândalo e preso, com meu nome passando na mídia. Mas por causa da minha devocional, e eu tenho certeza, uma oração tão simples que eu fiz naquela manhã, me deu condições de chegar no lugar 20 minutos antes e resolver um problema que ia acabar com a minha vida. Você sabe quantos minutos eu orei naquela sexta-feira? Talvez de 5 a 7. Sabe aquela oração que você levanta e entrega o dia? Sabe, Senhor, toma esse dia, toma isso, toma aquilo, oro pro fulano, pro ciclano, aquela coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Para ter bons hábitos, nós vamos ter que remover os ruins. E se você achar que não consegue fazer isso, vai continuar com os ruins mesmos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus tem buscado nos buscar ou nos mudar de fase. Deus tem buscado nos ensinar coisas para a próxima etapa da nossa vida. Para entendermos que os desafios do passado ficaram, que novos desafios virão, que novas armas estarão disponíveis para nós. Armas estas serão colocadas no mundo físico e material, como recursos, como conhecimento, mas armas também que serão entregues no mundo espiritual. Visões diferentes, uma capacitação de discernir e de saber como lutar no ambiente espiritual. Deus tem buscado fazer isso conosco. Tem nos dado lições que outrora não aconteciam. Nos oferecido oportunidades, ok? Que
sem dúvida nenhuma, se não tivéssemos a experiência que temos hoje, nós aceitaríamos. A minha proposta hoje não é causar em você nenhuma falsa impressão de que você deve continuar lutando por aquilo que Deus não tem para você. Mas o meu propósito é mostrar com esse texto que as coisas pareciam ter terminado e elas não haviam terminado ainda. Hoje é muito desafiador pregar uma mensagem sem antes explicar isso aos ouvintes. Porque muitas pessoas saem de casa com um modelo mental preparado para receber qualquer coisa que vier na sua direção de forma positiva. Então quer dizer que Deus está falando comigo? Eu não devo desistir disso? Talvez você só entendeu assim, não pelo que ouviu, mas por uma programação que já está na sua mente. Então qualquer coisa que você ouça, certo? Pode simplesmente alimentar aquilo que você já está guardado ou guardando no seu coração. Assim como muitas vezes, joga isso fora, abra mão disso e você corre o risco de jogar fora e de abrir mão de coisas que não precisaria abrir. Então quando você vai ouvir uma mensagem, é muito importante você estar preparado para discerni-la dentro do seu contexto, porque senão aquilo que deveria ser uma bênção para você pode fazer você tomar decisões muito equivocadas, muito erradas. Esse é um texto que nos fala de um findar, uma situação onde as três informações que recebemos nesse versículo definem, certo, o que está acontecendo naqueles indivíduos que haviam estado no barco. O texto diz que o barco estava junto do lago na praia, o que indica que ele não estava mais na água, ele está parado. Então o barco não está mais navegando, ele não está mais na água, ele já foi puxado para fora do lago, ok? Então o barco está parado na praia. Os pescadores já não estão mais dentro dele. Os indivíduos que pescavam já não estão mais no barco. O barco está parado e os pescadores estão fora do barco. E o texto termina dizendo que eles estão debaixo de uma ação. Eles estão lavando as suas redes, o que indica que na cabeça deles não haverá mais pescaria naquele dia. As três informações definem que o dia terminou, que a missão terminou e que ela não foi um sucesso. Ela não foi suficiente para impedi-los de tentar de novo na próxima madrugada. Mas na cabeça daqueles pescadores, naquele dia, a pescaria acabou. Barco parado, pescadores fora do barco e redes limpas. As informações nos ensinam ou nos indicam um momento de paralisação para o descanso. É isso que eles estão fazendo. Eles não interromperam sua vida de pescadores. Eles não perderam a fé de que iriam pescar ou que iriam conseguir novamente. Eles estão simplesmente numa pausa. Não pegamos nada, puxamos o barco, descemos dele e lavamos as redes. Vamos para casa, vamos descansar, porque nós vamos pescar de novo. Mas hoje é fato, nós não pegamos nada. Essa seria a informação do verso 2. Mas quando nós vamos olhar um pouco mais à frente, já no verso 3, olha o que o texto diz: entrando num dos barcos, que era o de Simão. Preste atenção, porque os pescadores saem do barco e Jesus entra no barco. Os pescadores estão fora e para eles o dia terminou. Não foi a primeira vez, provavelmente, que eles não pescaram nada. Talvez por isso Jesus escolheu pescadores para ser a base de seu ministério, porque eram homens acostumados a lidar com muito trabalho, pouco retorno. Eram capazes de lidar com familiaridade com fracasso momentâneo, mas que eram homens capazes de sobreviver a um dia mau e entender que se o dia mau não foi mau o suficiente para destruir você, amanhã você terá uma nova oportunidade de viver. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que você viveu. Pode ter sido muito ruim, pode ter sido muito forte, pode ter sido muito prejudicial, pode ter sido muito doloroso. Mas eu venho te dizer algo: se não foi forte, doloroso e fatal, suporte, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Deus continua onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Mas é fato que para eles, pelo menos, o dia terminou. O verso 3 diz que Jesus entra no barco. Ele entra no barco e pede
a Pedro, o barco era de Simão, que o afaste o barco um pouquinho da praia, pois ele quer usar o barco como um púlpito. Jesus quer ensinar do barco a multidão, tá bom? Redes limpas, provavelmente dentro do barco, um barco que não era tão grande assim, senão não seria puxado para a terra, tá certo? Para que puxasse o barco de forma que ele saísse, indica que era um barco pequeno. Jesus entra no barco e pede que o barco volte para a água. Pedro então obedece. Ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, mas ele obedece. O barco vai para a água. Mas agora o verso seguinte, ele vai ser meio estranho. Quando Jesus acaba de falar, ele diz a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Olha só, Jesus diz para Pedro: saia da beirada, vamos para o fundo e coloque novamente suas redes dentro d'água. Coloque novamente as suas redes dentro da água. Nós vamos pescar agora. Para Pedro, isso já tinha terminado. Para Pedro não fazia sentido colocar novamente suas redes dentro d'água. Para Pedro, tá bom, eu não peguei nada e tá tranquilo, eu não peguei nada, mas a minha frustração não foi tão grande, eu vou sair para pescar de novo, mas eu tive o desconforto de ter que lavar minhas redes. Se eu colocar minha rede dentro d'água de novo nesse horário, eu não vou pegar nada e ainda vou sujar minhas redes de novo. O que Pedro está tentando entender, ele ainda não falou nesse texto. Mas o que é que aquele homem que caminha na areia, que vem seguido por uma multidão, está querendo fazer? O que será que aquele homem, Pedro não sabe quem ele é nessa narrativa, certo? Ela marca o primeiro encontro de Jesus com Pedro no modelo descrito por Lucas. Então ele não faz a mínima ideia do que está acontecendo, até porque o final termina com Jesus fazendo o convite: abandone o barco e venha comigo e eu vou te fazer pescadores de homens. O que indica que para Pedro, tudo isso que está acontecendo aqui é muito novo. O que ele é Pedro. O que ele é um pescador. O que ele é alguém habilitado a lidar com frustração, com problemas, com crises, com noites desafiadoras, com resultados que não conduzem a lugar nenhum. O que ele tem são braços doloridos. Joga a rede, puxa a rede. Joga a rede, puxa a rede. Vamos lá, Pedro. Onde pescamos semana passada? Onde? Um pescador habilidoso, ele é capaz de posicionar seu barco num ambiente cujo qual você sequer saberia onde era. Ele é capaz de abandonar suas redes em alto mar e depois voltar e pegar suas redes num ambiente que para mim e para você não haveria referência nenhuma. Todo lugar é o mesmo. Pedro sabia que se não havia pegado nada na madrugada, não era aquele horário que ele iria pegar. Mas o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa passagem, talvez não para Pedro naquele momento, você tentou tudo, com toda a sua habilidade, com toda a expertise, com todo o seu conhecimento, com toda a sua força, com todo o seu ânimo, e isso foi muito legal, mas tinha uma diferença: eu não estava no seu barco. Você fez tudo isso e eu não estava lá, mas agora eu entrei no barco. Então, se eu entrei no barco, o seu dia não vai terminar desse jeito. Se eu entrei no seu barco, a sua história não vai terminar assim, porque a partir de agora eu estou com você nesse ambiente. Olha só, Jesus disse a Pedro: vamos lá, pega o barco, leva para o alto mar e lança a sua rede para pescar. Então ele vai desabafar, obviamente, e vai dizer o que ele está pensando. No verso 5, respondeu-lhe Simão: mestre, eu trabalhei a noite toda. Deixa eu explicar ao senhor como é que funciona. Talvez o senhor não saiba. No dia anterior, nós preparamos a estrutura para pesca. Verificamos as redes, se ela está furada ou não. Verificamos as velas, que o nosso barco não tem motor, é um veleiro e um reminho. Verificamos a água, ok, para ver se vamos ter água suficiente para passar a noite, porque nós vamos pescar de madrugada. Nós não somos amadores. Aqui ninguém pesca por hobby, aqui é profissão. Aqui voltar para casa de barco vazio é não conduzir nada para nossa casa. Então isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é muito sério. Não dá para nós passarmos uma peixaria, certo? E comprarmos alguma coisa. Não é essa a programação. Então nós preparamos tudo antes. Levamos a comida que vamos comer no barco. Levamos as iscas, os pedaços de peixes que vamos usar como o engodo. Então nós preparamos tudo isso. Isso demanda trabalho, isso tamanho de conhecimento, dedicação. Fizemos tudo isso e fomos para a noite. E aí nós lançamos
a rede e não pegamos nada. Tentamos, mas lá no horizonte, alguém está saindo para acabar com a nossa pescaria. Brotando nas montanhas, lá vem ele. E ele traz consigo o encerramento de um ciclo. A noite chegou ao fim. O laranja, o amarelo dos raios solares, eles vão ultrapassar os morros. E eles vão dizer a Pedro: acabou. A noite chegou ao fim. Os peixes cujos quais você aguardava pegar, eles não estão mais disponíveis, pois eles só saem no ambiente noturno. Acabou, já era. O sol, que é a esperança e a expectativa para muitos, para Pedro era o encerrar de um ciclo. E está tudo bem, ele está acostumado com isso, não tem problema nenhum. Vamos descer do barco, puxá-lo para a terra, lavar as redes e vamos dormir. Mas agora entra um cara na minha vida, entra um poder na minha história, você está entendendo? Entra uma esperança na minha vida, que vai dizer que é possível acontecer coisas que eu sei que não é. É isso que está acontecendo. Eu sei que essa palavra não é para todos, ou talvez até seja, mas para que alguns persistam e outros caiam na real, que estão num ambiente cujo qual precisam parar e reavaliar e rever e fazer um entendimento do ambiente, porque a mesma palavra pode servir para pastor, é isso, eu vim no culto hoje para dizer, não é para desistir, eu vou continuar lutando. Para alguns sim, para outros, pastor, essa palavra veio boa, realmente, eu não deveria desistir não, eu já deveria ter desistido, porque não é isso que Deus tem para mim, e eu quero ouvir de uma forma imparcial, não colocando a minha mente de acordo com aquilo que eu quero, mas abrir a minha mente para descobrir o que Deus tem para mim, porque o que Ele tem é o melhor. Isso é maturidade. É pronto para ouvir o sim e o não, sabe? Deus, é o que Jó disse, certo? Receberia eu o bem de Deus e não o mal, é o que ele está dizendo. Eu sou forte o suficiente para entender que Deus está no controle. Então tem muitas coisas aqui que Deus vai dizer hoje para você e vai abrir o seu coração para entender. Chega, acabou, não cabe mais na sua vida, não cabe mais nos seus negócios, acabou. E muita gente hoje vai receber força de Deus para não desistir, para prosseguir, para continuar e para vencer. Você só precisa pedir a Deus o discernimento, entender o que está acontecendo. Pedro está dizendo, aí eu entrei e trabalhei a noite inteira. Joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede. Vem peixe? Não, o que vem são algas, o que vem são sujeiras. Isso, a rede está ficando pesada. Se você pesca um pouquinho, você sabe do que eu estou falando. Está ficando difícil, ela começa a embolar, tá certo? Mas Jesus disse para ele, faz ao mar alto e lançai as vossas redes. Ele diz, eu trabalhei à noite e eu nada, mas, porém, contudo, todavia, eu sou capaz de jogar a minha rede onde o Senhor mandar. Preste atenção, porque aqui tem mais obediência do que fé. Pedro não acha que ali tem peixe. Aliás, não era para ter, Cláudio. Não era para ter, Érica. Não era para ter peixe ali. E aí Pedro, que se for lavar suas redes, quer lavar suas redes por uma boa causa, porque eu estou cansado de ver gente cansada, decepcionada, frustrada, com resultados medíocres, homens e mulheres de Deus, que me parece que não são capazes nem de discernir a hora de ir e a hora de parar, a hora de fazer e a hora de se abster de fazer. E a Bíblia é bem clara, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de abraçar e há tempo de se afastar do abraço. Olhamos para essa situação e o que vemos? Resultados ruins de alguém que vai tentar de novo, porque eu sei que você vai tentar, mas eu não posso liderar sem um entendimento das pessoas com resultados tão pequenos, com uma incapacidade de discernir as coisas. Pedro disse, eu jogo, mas eu só jogo debaixo da tua palavra. Onde é para eu jogar? Eu jogo a minha rede, tá bom, eu vou jogar, mas o Senhor é que diz onde eu jogo. Verso 6, fazendo assim como Jesus disse para ele onde jogar, e ele jogou, pronto. Não há manifestação da fé de Pedro, sabe? É como a serpente do Moisés lá naquele madeiro. Ninguém precisava de fé para ser curado, bastava olhar para a serpente. Foi mordido pela serpente, o efeito do veneno está aqui. Olhe para a serpente de cobre. Quem olhar para a serpente de cobre fica curado. Quem olhar e tiver fé, quem orar e fazer uma oração, quem orar e dar uma oferta, bastava olhar, era obediência.
certo? O dia de Pedro ainda não tinha terminado, não precisava terminar daquele jeito. Era a última pescaria do cara. Pensa, parei de pescar porque não peguei nada. Boa desculpa. A última vez que eu pesquei foi uma pescaria frustrada, decepcionante. Não, Jesus não vai deixar o passado de Pedro terminar desse jeito. Vai ser a melhor pescaria da sua vida. Vai ser uma pescaria cuja qual você vai testemunhar. Certo, eu peguei peixe na hora que ninguém pega. Peguei uma quantidade improvável. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Rompiam-se a rede. Pedro está puxando. Alguém já pescou de rede no mar? Já? Isso. Assim que você bota a mão e começa a puxar, ok? O peso começa a ser diferente. E se você tem sensibilidade na mão, você é capaz de sentir tanto na rede como no anzol, certo? Que já tem um peixe visitando a sua isca, certo, irmão? Ou preso na rede. O texto diz que há uma grande quantidade de peixe. Note que até o primeiro momento é apenas o barco de Pedro. Entrou no barco que era de Simão e disse: certo? Afasta um pouquinho porque eu vou pescar do seu barco. Vou pregar do seu barco. Terminou de pregar. Pedro, agora vamos ao mar alto. Lança suas redes, só jogo onde o Senhor mandar, porque para mim a pescaria de hoje já havia terminado. E Jesus disse: não terminou nada. Se eu não disse que não é o fim, é porque não é o fim. A última palavra é a minha. Eu não sei por quem você luta. E vou falar uma coisa para você. Provavelmente, se você luta por cônjuge, se você luta por filho, eu vou te dar uma coisa. A probabilidade de uma palavra dessa mandar você desistir é praticamente zero. Mesmo que seu marido seja um traste, mesmo que seu filho seja uma bênção. Eu ia falar outra coisa, segurei. Mas é verdade. Agora também você tem que entender quando Deus diz não. E diz não pra gente muito mais influente do que nós. Quer ver? Profeta Samuel, capítulo 17, 16, não lembro. O texto começa dizendo, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando você terá dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Sabe o que Samuel estava falando? Senhor, perdoa o Saul. Pensa, o cara é o Samuel. Tu sabe quem foi o tal do Samuca? Juiz, sacerdote, profeta, só não foi rei. O cara era o cara. E Deus falou para ele: N-A-O-T-U. Não vou perdoar o Saul. Enche o seu chifre do azeite, dá um pulinho na casa do Jessé, que eu vou pegar um rapazinho lá, eu vou fazer do rapaz rei. O profeta Jeremias, certo? Jeremias fez a mesma coisa, foi orar, e o que Deus disse? Não, Jeremias, não vou, entendeu? Não vou fazer, já falei, segura a onda, ô cara, certo? Não vou fazer. Até Jesus, olha o que Jesus falou com o Pai: Pai, se possível for, aparta de mim o que Deus disse? Não vou apartar nada, não vou, a casa caiu. Se Deus falou não para essa turma, por que você acredita que ele vai fazer assim todas as vezes? Senhor, eu quero casar, Senhor, eu quero mudar. Não pode falar assim não, porque senão os crentes se aborrecem, fica o sentido. Nós temos que preparar essa turma para ouvir o sim e o não de Deus. Não é não, e acabou. Você gostaria que fosse sim? Não seria melhor se fosse sim? Não seria mais agradável? Mas é não. Esse não matou você? Então vamos embora, meu filho. Levanta essa cabeça. Vida que segue. Se é assim, eu não quero continuar. Então morre. É uma opção. Vá. Entendeu? Você acredita que amanhã sua vida vai ser ruim? Não, pastor, porque eu não sei viver sem essa pessoa. Vai tomar remédio. Poxa, que história é essa? Tenha maturidade. O barco agora está cheio de... Eu imagino. Eu não sei com quem Pedro estava. Eu sei que o barco era do Pedro com André. Porque o outro barco era do Tiago com João. E eles trabalhavam tudo o cara lá da cooperativa, o pai o Zé Bedeu, o Zé Mané, é ele, o Zé, você tá entendendo? O Zé, olha só, eu não sei quem tá, eu sei que tá ruim de segurar. Aí o verso de número 7, coloca aí: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, porque tinha tanto peixe. E olha só, o outro barco, para que eles fossem ajudar, encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam afundar. Vamos imaginar que está os quatro no barco de cá: o Pedro e o irmão, o Andrezinho. No outro barco, o Tiago e os filhos do trovão, a turma brava. E vendo isso, vendo o quê? Vendo que o barco, numa hora improvável, quando Pedro olhou, ele faz o quê? Carpinteiro. Se o cara pesca assim, mexendo com madeira, nem é a profissão dele. Se o cara já é bom na pescaria desse jeito,
numa profissão que nem é dele. Quando Pedro olhou para aquela situação, uma situação que para ele, profissional, já tinha chegado ao, e Jesus entrou e pronto. Meu irmão, eu não quero causar em você nenhuma expectativa falsa, mas vou falar uma coisa para você. Eu não sei o exame que você tem na mão, eu não sei o laudo que te deram, eu não sei o que disseram acerca da situação. Eu sei é de uma coisa: se ele entrar no seu barco, a história muda. Você está entendendo? Se ele entrar no seu barco, as coisas vão acontecer e as pessoas não vão entender, nem você.